Muito obrigado, professor Jorge. Agradeço também a toda a banca, né? São colegas queridos que eu conheço de longa data, né? Pessoas destacadas na comunidade de engenharia de software do Brasil. Professor Guilherme Travassos, professor José Carlos Maldonado, professora Thais Vasconcelos e professor Paulo Borba. Essa apresentação é uma apresentação que eu fiz com muito cuidado, mas eu posso assim, ter esquecido algumas pessoas, alguns eventos. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que ela está feita, né? Então, eu gostaria de, com palavras iniciais, tá? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram comigo dessa jornada. A gente construiu pequenos e grandes momentos, coisas assim inesquecíveis de criação, né? Inquietude e beleza, né? De antemão, eu vou pedir desculpas àqueles que não foram mencionados nominalmente, né? Mas aqui os amigos e os colegas foram muitos e essa apresentação aqui só tem 1 hora de duração. Sobre mim, sou terapolitano, né? Sou aqui de Salvador, casado, pai, professor universitário e apaixonado pelo ensino e pela pesquisa. Esse é o meu memorial. Essa frase aí tem 2 significados. Eu acho que esse slide dá o meu memorial, mas na sequência eu vou apresentar o resto do memorial, certo? Ok, sobre a apresentação, né? Eu sou um cara de formação na área de exatas, né? Então meu mundo é meio positivista. Eu acho que tudo pode ser explicado, né? E foi difícil fugir disso nessa apresentação. Então vou fazer uma apresentação usando linhas de tempo, né? Em fases. Essas fases não são lineares, né? Algumas memórias, principalmente dos tempos que eu era mais jovem, né? Elas são mais estendidas, né? Eu acho que o cérebro é mais elástico e à medida que a gente vai ficando mais velho, o tempo parece passar mais rápido. Então, muitos feitos vão ser resumidos muito rápido, já mais para o tempo contemporâneo da minha carreira. E ao final de tudo, aí eu vou tentar mostrar como é que eu mudei no tempo e como ainda estou mudado, né? Só coloquei esse comentário aqui, eu não sei se eu tenho mudado para melhor, né? Mas eu tenho certamente mudado. Ok, então isso aí é um sumário da minha apresentação e da minha carreira. Eu quebrei 6 fases, a fase 6 ainda está ocorrendo, né? E é uma fase de transição, eu só não sei quantas outras fases ainda virão, né? Aí na minha carreira, mas eu dividi aí em 6 fases. A primeira fase, minha graduação, como é que foi minha formação e como é que eu entrei nessa vida acadêmica. Depois eu falo da fase da Unicamp, que é onde eu fiz o meu mestrado, também trabalhei uma época na indústria de São Paulo. Depois a fase 3, que foi em Maryland, onde eu fiz meu doutorado e também trabalhei um tempo em centros de pesquisa lá em Maryland. Depois a fase 4, que é o retorno ao Brasil. Inicialmente retornei para a Unifax, então vou falar um pouco disso, né? Me tornando professor, começando a ensinar e orientar. E a fase 5, que foi a transição para a UFBA, que é uma fase bem mais longa e mais complexa, por assim dizer, porque envolveu várias outras ações que eu vou comentar à medida que eu for progredindo. E a fase 6 eu dei um corte, né? Ali no final do fechamento do Centro de Projetos Fraunhofer, que eu vou explicar, e aí é a fase contemporânea, ok? Bem, assim, só voltando, né? Então, aí, em termos de tempo, né? 5 anos, 4 anos, 9 anos, 10 anos, e de 2019 para cá, mais 6 anos, né? Falando um pouco da minha graduação e da formação, tá? Por formação, eu sou engenheiro, né? Engenheiro eletrônico, né? Ou engenheiro eletricista, opção eletrônica. Minha fase nessa época, né? Basicamente estudante, mas eu tive uma sorte grande de ser estagiário de P&D na Tele Bahia, e nessa época o sistema Telebrás era um sistema todo nacional e realmente eles faziam coisas grandiosas de pesquisa, né? Então, a época da Tele Bahia eu dei a sorte de ser alocado, eu já tinha uma certa vocação para a área de ciência. Um dos professores que eu tive era diretor da Tele Bahia, me recomendou para o estágio e eu fiquei no laboratório 1 ano e meio que realmente fazia P&D, construía computadores do zero
inclusive sistema operacional, o hardware, o sistema operacional e a aplicação, né, tudo em assembly, tá? E eu fiquei 1 ano e meio trabalhando nisso, né? Então, é uma época que eu aprendi a mexer com hardware, com software embarcados, e as aplicações eram software para computação e tarifação telefônica, e trabalhei também com protocolo de comunicação de dados, escrevendo redes do zero também, né? Não tinha internet, não tinha TCP, não tinha IP. Ok. Então, nessa época, eu tive meus primeiros contatos reais com a computação. Minha formação, como eu falei, é eletrônica. Eu tive processamento de dados aqui na UFBA, mas foi uma disciplina só no primeiro do curso, né? Programação em Fortran, cartão perfurado. Aqui foi realmente 1 ano e meio de programação. A gente tinha uma plataforma própria de desenvolvimento e desenvolvia assembly para esses processadores, as primeiras versões dos processadores Intel. E também, mais para frente, a gente começou a mexer com CPM e DOS em computadores Inteltec, naquela época ainda de lei de informática, onde a indústria era protegida, e a gente mexia fazendo código. Ok, dessa época também, né, a gente teve projetos super interessantes, então vou citar os 2 que eu trabalhei. A gente fez o sistema para tarifação telefônica de hotéis, antigamente era tudo central eletromecânica, né? E a gente construiu um computador que captava os impulsos eletromecânicos e tarifava qualquer ligação direto para o quarto. Isso não existia em nenhum lugar do Brasil. A gente fez um computador fazer isso. E o primeiro foi aqui no Hotel Salvador Pré-Hotel. E o segundo foi o Projeto Vênus, que era um projeto que interligava as centrais eletromecânicas da Telebahia, usando os computadores que a gente fazia para reconfigurar os telefones, trocando a configuração eletromecânica para os telefones, por exemplo, bloquearem para ligação internacional, coisa do tipo, tudo a partir de uma central eletrônica em uma sala da Telebahia. E aí a gente teve que fazer um protocolo de rede, isso foi um negócio bem legal também. Ok, então essa foi a minha formação, né, inicial, meu contato inicial com computação. Esse trabalho de desenvolvimento me levou a um desejo de fazer mestrado. Tá? Esse mestrado, eu me candidatei ao ITA e ao Unicamp, fui aceito nos 2, fui visitar os 2, acabei optando pela Unicamp, pelo ambiente, né, na época, né, lembrando que aqui é 86, mas eu queria comentar um pouco o ambiente antes aqui na UFBA, né? Então, o ambiente que eu tive na engenharia elétrica da UFBA era um ambiente de engenheiros, né? A maioria dos professores eram de dedicação parcial. Eu comentei, por exemplo, que um dos meus professores era diretor da Telebahia e me indicou para o laboratório de P&D, mas eu tive 0 de incentivo para a pós-graduação. Eu me lembro até que um dos professores que eu mais admirava, que era tecnicamente um dos caras melhores, ele tinha feito mestrado e nunca tinha ido em lugar nenhum em ciência, e ele me deu um incentivo negativo à pós-graduação. Ele falou, não faça, vá fazer engenharia, não vá fazer mestrado. Tá? Mas eu tinha essa coisa na cabeça e resolvi realmente sair para fazer pós-graduação. Então, daí eu fui para a Unicamp, né? E na Unicamp eu realmente me tornei um aprendiz pesquisador. Inicialmente, né, cheguei como estudante de mestrado, queria muito trabalhar com hardware e descobri que na Unicamp não tinha apesar do seu departamento de engenharia de computação, tinha muito poucas pessoas trabalhando com arquitetura hardware mesmo. Então, no começo, eu fui alocado para o professor Maurício Magalhães, o Maldonado provavelmente conhece. Ele trabalhava com programação concorrente, ele tinha feito uma variação do Pascal para programação concorrente em automação industrial. Eu comecei a trabalhar com isso, né? Mas surgiu uma oportunidade, eu estava fazendo um projeto grande de sistema de software, precisava fazer estimativa de custo de software, né? E eu acabei fazendo minha dissertação de mestrado nisso, com o professor Mário Gino, que eu vou comentar daqui a pouco, e é dessa época, então, que eu tive contato com a engenharia de software. Aliás, esse tema de minha banca foi Mário Gino, Paulo Mazieiro e Fernando Gomide, que é uma pessoa muito conhecida na área de IA no Brasil. Mas, assim, mostra um pouco o quão positivista a gente era nessa época, né? Achar que a gente podia fazer estimativa de custo de software com alguns modelos, tinha muitos modelos na literatura, eu fiz uma busca bem ampla e implementei umas coisas de decisão baseada em Lisp, né? E essa foi minha dissertação de mestrado. Nunca publiquei, tá? Mas foi como eu entrei para a engenharia de software.
Ok, eu queria mencionar aqui. Bom. Durante a apresentação, eu vou mencionar algumas pessoas que eu considero chave na minha formação. Uma delas, né, a primeira que eu estou mencionando, nominalmente, é o professor Mário Gino. O professor Mário Gino foi meu orientador de mestrado, formou muita gente no Brasil, inclusive Maldonado. Mas era um cara bem quieto, né? Ele não viajava muito, né? E é uma pessoa que foi muito influente assim, na minha formação, foi meu orientador de mestrado. Tá? Após o mestrado, eu continuei na indústria. Na verdade, ainda durante o mestrado, eu fiz uma transição para a indústria paulista. Eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria em automação industrial, chamada Consai, e era a época de lei de informática, né? E precisava de participação nacional. E essa consultoria trabalhava dentro da Siemens em projetos grandes, né? E eu precisei trabalhar como engenheiro dentro da Siemens para projetos com a Volkswagen, tá? E fiz 2 projetos grandes que eu acho que foram legais também para minha formação. O primeiro era um depósito vertical de carrocerias, era 6 estantes gigantescas de carro de 11 andares e tinha um elevador XY que agarrava as carrocerias e botava nas estantes, né? E tirava essas carrocerias em ordem otimizada para a linha de montagem. Eu trabalhei basicamente parametrização das aplicações que vinham da Alemanha. Era um assembler, uma máquina Siemens, computador dedicado deles, tudo comentado em alemão. Então foi uma época bem divertida, bem indústria. E depois eu trabalhei no projeto seguinte, que foi, de novo, também a adaptação de algumas aplicações alemãs para a parte de supervisão da produção da Volkswagen na fábrica de Taubaté. Então, 2 áreas industriais grandes, foi uma época interessante também para conhecer um pouco da indústria que tinha no Brasil na época. Eu queria mencionar aqui mais um nome, né, rapidamente, a influência do professor Mendes mais na parte industrial, mas o professor Manuel de Jesus Mendes era professor lá do DCA, da Engenharia de Computação, e ele trabalhava muito com redes de computadores, e eu trabalhei com ele nesses projetos, né, das Siemens e da Volkswagen. Um cara se incentivou, ele queria que eu fizesse doutorado na Alemanha, porque ele tinha feito doutorado na Universidade Técnica de Berlim, mas eu acabei decidindo ir para os Estados Unidos. Bem, então, falando um pouco de área de conhecimento, né? Então, nessa época, aí, minha formação, no sentido bem amplo, foi engenharia de computação e automação industrial, inclusive o meu mestrado é nisso, né? Eu tive essas 2 formações de fato. Eu trabalhei com essa parte de programação concorrente e automação industrial, e a engenharia de software foi na parte acadêmica. E eu diria que aprendiz de pesquisador seria a minha melhor definição dessa época, né? E engenheiro, e também festeiro, que eu gostaria de comentar essa época do Unicamp, foi uma época muito boa, em termos de vida, para mim, assim, foi divertido, porque Campinas era uma cidade muito interessante nos anos 80, e o grupo que chegou todo para fazer o programa de engenharia elétrica da Unicamp era o maior do Brasil. Na época, já tinha mais de 100 doutores, e o grupo era todo de fora, não tinha ninguém de Campinas mesmo, ou da própria Unicamp, os estudantes, então a gente tinha um grupo muito bom. Tem muitas lembranças e contatos de colegas dessa época. Em termos de tecnologia, né, essa é a época dos PCs, né? Eu trabalhei com esses computadores Siemens, que foi interessante. Eu dei um azar, na verdade, porque logo depois que eu saí desse projeto que mencionei na Volkswagen, eles introduziram computadores HP com Unix e com C. Então eu podia ter pego isso, né, e não peguei. Mas foi uma parte aí que eu peguei ainda, trabalhei bastante com a Assembler, mas linguagem de alto nível foi Pascal e Lisp. E Lisp foi interessante, porque eu usei na dissertação, foi um paradigma diferente, e me criou esse interesse por linguagem de programação, que é um tema que eu ainda tenho caro. Apesar de não ser um pesquisador da área, eu ensino paradigmas de linguagem de programação aqui na UFLA. Sobre o que eu fiz, né, foi um trabalho de pesquisa, eu diria que teve uma baixa validação experimental, mas me fez fazer essa opção por engenharia de software, né? E o desejo de fazer doutorado, né? Esse desejo eu já tinha, né? Inclusive, quando eu saí da Bahia, fui fazer mestrado e doutorado, muitas pessoas ficaram na própria Unicamp e muitas pessoas que foram meus colegas de mestrado foram para a Europa, tá? Eu meti na cabeça que eu queria ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eu achava que era melhor,
e os Estados Unidos usam a lei de grandes números, eu vou comentar isso. E eu resolvi fazer doutorado nos Estados Unidos. Tá? Do ponto de vista do domínio de pesquisa na Unicamp, era uma instituição muito grande. O grupo de pesquisa do professor Mário Gino é muito concentrado na área de teste. E eu fiz uma área que foi estimativa de custo, métricas, essas coisas. Então, eu meio que trabalhei sozinho, então tinha eu diria, uma pouca interação com o resto do grupo. Alguns fatos interessantes, nessa época, a Unicamp não tinha o curso de engenharia de computação, a computação da Unicamp era dentro do IMEC e eles não tinham doutorado. Tá? Então, tinha vários, inclusive, professores da Unicamp que ainda não tinham doutorado, faziam doutorado na elétrica. Eu fui colega de várias dessas pessoas. Era uma comunidade muito boa, né? E, como eu falei, o grupo de pesquisa comigo, eu ficava meio isolado, então era um pouco disperso. Bem, a partir da decisão de fazer doutorado, eu fiz uma preparação bem longa. O doutorado americano é a lei dos grandes números, né? Eles não importam quem você é, quem você recomendou. A coisa é fazer aqueles testes, né? GRE, coisa do tipo. Eu me preparei esse tempo todo. Era uma época complicada para as pessoas que não conhecem, porque, por exemplo, até bibliografia era difícil você comprar internacional. Para você escrever, mandar dólar para fora, não existia cartão de crédito. Os mecanismos eram os mais variados. Então, eu acabei me inscrevendo em 7 universidades que eu selecionei, fiz um ranking, 5 em engenharia de computação, 2 em ciência da computação. Eu fui aceito em 5 delas, né? Uma da ciência da computação me recusou, que foi Purdue, e uma de engenharia de computação me recusou, que foi Carnegie Mellon. Tá? Mas eu fui aceito em várias universidades muito boas, Texas Austin, Georgia Tech, Rensselaer, Case Western, não me lembro outra agora. E em computação fui aceito na Universidade de Maryland, em College Park. Eu recebi uma carta direto do professor Basílio, que viria a ser meu orientador, e acabei fazendo uma escolha consciente para a ciência da computação, saindo da engenharia. Tá? Essa foi uma decisão importante, foi muito acertada. E essa transição, então, de engenharia de computação, para a ciência da computação, foi o que eu acabei fazendo. Né? É um processo que lá em Maryland, eu vou comentar isso, mas é um processo que na Universidade Americana, como eu falei, lei de grande número, você entra, faz 2 anos de disciplinas, uma carga grande. Quando eu entrei, por causa da minha formação em engenharia, o Basílio botou para fazer disciplina da graduação, 2 delas ainda contavam para o doutorado, mas estrutura de dados, linguagem de programação internacional, mas pegando aqueles professores que eram os mais malvados, por assim dizer. Por querer. E eu me lembro, no meu primeiro semestre, eu trabalhei todos os sábados e domingos, e uma vez por semana eu tive que virar uma noite, porque senão eu não entregava os trabalhos. Eu consegui tirar 3 lá, achei que ia tirar, porque é uma concorrência muito grande. Tem várias histórias, né? Não sei se a gente tem tempo para contar, mas vou contar uma. História com o professor Ronaldo Samei, que é um ícone da área de dados geoespaciais, né? E eu entrei, a sala estava lotada, não tinha lugar para sentar. Eu era estrangeiro, né? Ele viu, ele falou: "Você é da pós, né?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Não tem mais cadeira. Pega uma cadeira no corredor, sente aqui na porta. Mas não se preocupe." Desculpa. Desculpa, uma tosse horrível. Mas não se preocupe, que na semana que vem a sala vai estar vazia. Tá? E dito e feito, né? Todos os alunos de graduação trancaram a disciplina quando ele começou a passar os trabalhos. E assim, esse ambiente foi muito legal para essa transformação de engenharia para computação. Realmente, eu obtive uma formação que eu não tinha tido, né, na graduação. Mas é um ambiente extremamente competitivo e seletivo, né? Existiam os famosos comps. O professor Júlio, que fez doutorado nos Estados Unidos, sabe como era naquela época, né? Eles faziam exames escritos e os alunos de doutorado iam sendo desligados se não passassem pelos exames.
eram exames competitivos, inclusive. Mas o grupo do Basílio que eu fui parar era um grupo. Então, 2 anos, basicamente, estudando formação em abrangência e computação, mas já participando das reuniões do grupo, um grupo que era, por natureza, extremamente internacional. Eu me lembro que teve uma reunião do grupo do professor Brasílio que ele chegou a contar, não o número de pessoas, vou contar o número de países na reunião do grupo de pesquisa dele. Tinham 15 países diferentes, né? Então, nessa época, eu me colocaria, né, ainda nessa faixa aí do início de Maryland, eu botei aquela faixazinha aqui de essas duas esse períodozinho aqui, ó. É uma época de aprendiz de pesquisador, né? Eu já tinha, o professor Padilha tinha vários grants, né? Então eu já tinha algum apoio financeiro. Maryland, eles trabalhavam, na época tinha um grande com a Força Aérea, e tinha uma parceria que viria a ser histórica, que é da Universidade de Maryland com a NASA, o Software Engineering Lab do Centro Espacial Goddard, e era uma joint venture, né, que envolvia uma grande corporação que desenvolvia software. O centro da NASA, o Goddard, ficava em Greenbelt, do lado da universidade, em College Park, e a Universidade de Maryland era o braço acadêmico, né? Então a gente tinha um grant e fazia as pesquisas dessa linha. Então, o professor Basílio era famoso pela área de métricas de software, GQM, que é uma coisa adotada muito amplamente na comunidade de engenharia de software. Depois, com essa experiência da NASA, eles construíram esse conceito de fábrica de experiências. E, na sequência, eles criaram praticamente, o professor Basílio talvez o pai da área de engenharia de software experimental no mundo, né? Talvez o professor BBM lá na Califórnia também pudesse ser colocado como pai da área, mas certamente o grupo de Maryland foi um grupo pioneiro nessa área e eu tive muita interação com os colegas nesse período todo. Bem, então eu gostaria de reconhecer aqui o meu orientador de doutorado, professor Basílio, que é, como eu falei, o fundador da área de engenharia de software experimental. Bem, dessa época aí, eu passei esses 2 anos procurando um tema de doutorado, né? E em 93, eu tive a felicidade de passar um Summer Internship no Centro de Estudos Avançados da IBM, em Toronto. Tá? Esses centros iriam ser um modelo da IBM por vários centros dele, chama CAIS. Né? Hoje existem vários CAIS, mas o original é da IBM Toronto. E lá tinha muitos produtos que eles faziam mesmo e tinha algumas coisas de pesquisa, né? E lá eu acabei trabalhando com o pessoal que trabalhava com a parte de satisfação de cliente. Eles tinham um survey gigante de todos os produtos da IBM e eu tive a ideia de começar a usar GQM e mineração de dados para organizar e analisar esses dados. E isso acabou sendo o tema de minha tese, né, definindo, né, a estrutura de medição e depois analisando de cima para baixo, né, que era a ideia do GQM, e de baixo para cima com mineração, alinhando, né, essas métricas, e acabou sendo o tema de minha tese. Né. Eu consegui um fellowship da IBM, que é uma coisa muito prestigiosa, é uma bolsa completa por 3 anos, eles pagaram, né, então a IBM do Canadá pagava para a Universidade de Maryland, e foi como eu acabei fazendo minha tese, né? Misturando métricas de GQM e mineração de dados. E esse período eu fui 4 verões para Toronto até concluir a tese em 97. Ok. Com a conclusão da tese, tá? Eu me tornei e já era, né? Porque nos Estados Unidos tem uma hierarquia, inclusive quando você graduate assistant, que é um monitor, né? Você tem um teaching assistant, que é um monitor mesmo, e o graduate assistant é um assistente de pesquisa. Você já tem carreira e salário na universidade, inclusive com aposentadoria e tudo. Mas a partir do momento que eu tirei o doutorado, eu virei faculty associate, né? Doutor, né, de apoio ao quadro docente, e eu me tornei, então, pesquisador da Universidade de Maryland. Mas nessa época aconteceu uma coisa importante também, que foi a criação do Centro Fraunhofer em Maryland, que daqui a pouco vou falar, tá? E me tornei, então, também cientista do Centro Fraunhofer Maryland.
e comecei a trabalhar em várias coisas, né, que eram do meu interesse. Então, continuei trabalhando com métricas, engenharia de produtos, engenharia de software experimental, e comecei a mexer um pouco com sistemas de gestão de conhecimento para a parte de engenharia de software, e também visualização de informação, que era a área que eu tinha interesse. Inclusive, o professor Ben Schneiderman, que é o pai da área de visualização de informação, foi da minha banca de doutorado. Eu lembro isso bem. Eu comecei a usar alguns daqueles sistemas que eles faziam naquela época, que eram absolutamente pioneiros. Escrevi um sistema próprio meu para trabalhar com a área de gestão de conhecimento para engenharia de software. Com bastante programação aí, uma coisa bem livre também, assim, em termos de criação. E foi uma época interessante também. Ok, então, nesse sentido aí, eu queria mencionar o Fraunhofer Maryland, na figura do professor Dieter Rombach. O que aconteceu era o seguinte: quando eu cheguei, em 91, o professor Rombach era professor assistente na Universidade de Maryland. E ele era do grupo do professor Basile, né? O professor Basile era o professor mais sênior, né? E o professor Marvin Zelkowitz, que é um professor de engenharia de software, um dos ícones também na área, mas também muito conhecido na área de linguagem de programação. Fechava o grupo, né? E o Dieter era o palpa-toba da obra, né? Eu mencionei o Software Engineering Lab, então ele era o cientista que mais fazia contato com o SEL lá da NASA. Mas em 96 ele foi recrutado pelo governo alemão e foi para a Alemanha como professor titular para a Universidade de Kaiserslautern, mas para fundar o Instituto Fraunhofer de Engenharia de Software em Kaiserslautern. Tá? Então ele voltou para a Alemanha em 96, fundou o IESE, Fraunhofer IESE, que é o Instituto de Engenharia de Software Experimental do Fraunhofer, tá? E se tornou seu diretor por mais de 30 anos. É uma personalidade bem conhecida na nossa comunidade, também agora já se aposentou. Mas ele, quando chegou lá, uma das primeiras coisas que ele fez, ele criou uma filial americana. O Fraunhofer tinha muito poucas, mas ele criou uma filial americana que foi o Fraunhofer Maryland. Então, o Fraunhofer sempre é ligado ao Instituto Alemão, que era dirigido pelo professor Basile. Então, a gente criou um centro de pesquisa mesmo, tinha um prédio próprio, fora do departamento de computação, e esse grupo aí foi muito importante também para a minha formação. Tá? Ok, então, nesse trabalho aí, a grande área é essencialmente ciência da computação, mais especificamente na área de engenharia de software. Papel realmente trabalhando como cientista dentro de um grupo de pesquisa bem amplo, com muitas atividades, muitos visitantes, tá? Foco em engenharia de software. Eu tinha foco também em mineração de dados, visualização e gestão de conhecimento. Essas tecnologias vão mencionar, mas elas passaram para segundo plano completamente, né? Mas eu queria mencionar isso porque historicamente é interessante. Quando eu cheguei em Maryland, era uma época ainda de workstations, 91, 92, muito Unix, vários tipos de estação de trabalho. Aos poucos, né, os PCs foram alcançando o desempenho das workstations, né? Então a gente começou a ter muito Mac e muito PC no laboratório. E eu peguei essa época nascente, né? Quando eu cheguei era internet, era e-mail, era Kermit, né? Aqueles terminais. E eu peguei a transição para a web, foi uma coisa muito legal, lá em 93, né? Primeira vez que eu vi o Mosaic. E foi bem interessante em termos de viver um ambiente universitário americano nessa época. Tá? E trabalhei bastante, né, durante aí, esse período com C e com Java. C por causa das instruções Unix e Java, quando eu comecei a programar aquelas coisas lá que eu falei de visualização de informação, bem no início do Java mesmo. Também foi interessante, porque a própria linguagem, eu peguei vários erros. Muito bem. Então, fechando aí, né, esse foi o meu mundo Maryland, né? Eu trabalhei num grupo que era líder mundial em métricas e engenharia de software, que criou a área de engenharia de software experimental. Era um ambiente de alta internalização, bom acoplamento com a indústria, né? E uma rede extremamente abrangente de pesquisadores, colegas, gente de todos os lugares do mundo, inclusive professores sêniores que vinham fazer sabático, né? Pessoas que vinham fazer pós-doc, né? E vários estudantes de vários lugares do mundo. Tem um ambiente bastante multicultural. Tinha uma rede também de relações pessoais com os brasileiros, que foi muito legal, porque quando as pessoas vão fazer doutorado no exterior, né, elas procuram e se encontram. Tinham brasileiros de várias áreas de conhecimento que eu tive a oportunidade de conviver.
eu gostaria de botar algumas pessoas aqui, não é nem de perto, todos, né, que conviveram lá no Experimental Software Engineering Group, que chamava SEG, em Maryland. E aí, temporalmente, tem várias pessoas, quer dizer, não foi todo mundo ao mesmo tempo, mas aí estão alguns exemplos. Tem 2 brasileiros, professor Travassos está aí, ele fez pós-doc lá em Maryland, se conheceu lá. Professor mais não, né, doutor Valcélio Melo, descobri que ele está ensinando ainda, mas ele está na Mitre, lá em Washington. E várias pessoas que se destacaram ou que não estão se destacaram tanto, mas eu não sei, não vou apontar, né, mas a professora Carolyn Silva é bem conhecida na área de engenharia de software experimental, métodos qualitativos. O Forrest Schultz foi presidente da I3E Computer Society, agora é o diretor de tecnologia de software do Departamento de Guerra americano. É o diretor-geral. Então, é uma posição de bastante destaque. O Forrest é esse cara de cabelo comprido aqui, né? De cabelo comprido aqui, nas fotos tatuagens, né? Tá de paletó e gravata. Cabelo nosso. Forrest, tá? Vários italianos, Sandro Morasca, Filippo Lanubili, Giovanni Cantone, Gianni de Caldeira, que está bem velho, Maurizio Morizio, tá? O York é da Finlândia, né? Tem agora, trabalha com a parte de startup. Jeff Carver é professor, né? Acho que no Alabama agora. Michael Linval ainda é diretor lá do Fraunhofer Maryland. Tá? Lionel Briand, talvez, assim, do ponto de vista científico, tem várias pessoas que se destacaram, né? Guilherme e Caroline, principalmente, a engenharia de software experimental, mas o professor Lionel Briand, inclusive, ganhou o prêmio de maior pesquisador de engenharia de software do mundo. Alguns anos atrás, foi agora o keynote do SBES. Eu convivi bastante com ele. Ele era, inclusive, fazia doutorado na França na época, mas lá de Maryland, né, então era cientista lá do grupo. Ok. Bem, e aí? O que aconteceu? Bem, depois de 3 anos do doutorado, eu tinha que voltar, ou melhor, eu tinha que sair dos Estados Unidos, porque o meu visto era um visto de cientista visitante, e você pode terminar o doutorado e ficar mais 3 anos. Então, eu tinha que sair. Quando eu saí do Brasil, eu já pensava em voltar. Então, minha filha nasceu também, estava pequenininha ainda. Então, eu resolvi voltar para o Brasil. E aí, tinha 2 oportunidades que eu achei interessantes. A Unicamp estava meio que recrutando, recebi e-mail, inclusive, deles. Cheguei a mandar um material para o concurso lá. E surgiu essa oportunidade na Unifax, que é uma universidade particular aqui da Bahia. Eles estavam criando o primeiro mestrado, né, do Estado na área de computação. Primeiro programa de Espírito Santo. Era uma história profissionalizante, um grupo muito pequeno, mas experiente. E eu pesei essas coisas, né? Não sei se tomei a melhor decisão, mas acabei decidindo pela Unifax, tá? Um pouco por causa daquele sonho lá atrás de sair para fazer pós-graduação aqui da Bahia, né? Fazer engenharia e sonhava com a pós-graduação e voltar e tentar mudar um pouco o estado aqui, o status aqui em Salvador. E aí, então, eu acabei optando pela Unifax, fui para o grupo da Unifax e tive que enfrentar 2 coisas de cara, né? Começar a ensinar, que eu nunca tinha ensinado até agora, contei essa história toda para vocês, e começar a orientar também, né? Que também eu nunca tinha orientado, certo? Então, esse foi o processo 1. Processo 2, na pesquisa, também é uma transição, né? Que antes eu não me preocupava com dinheiro de pesquisa, né? Porque tinha um grupo lá de Maryland, tinha vários projetos, né? Sempre saía dinheiro de algum lugar, daí precisava viajar e fazer qualquer coisa. Então, eu tive que fazer essa transição em minha habilitação, me tornar um líder de grupo de pesquisa próprio, correr atrás de dinheiro, coisas do tipo. E aí ocorreu 3 coisas. Primeiro, eu mantive vários laços com Maryland, né? E com o próprio Fraunhofer Center Maryland. Eu me lembro que quando eu vim, eu trouxe um projeto lá do Fraunhofer, eles pagando para mim, aqui na Unifax, de 40 ou 50 mil dólares. Hoje deve dar uns 100 mil dólares, porque isso foi em 2000, né? Então, um projeto de 500 mil reais, né? Que os caras botaram aqui para a gente fazer coisas e continuar o que eu estava fazendo lá. Eu também, muito rapidamente, o
a Unifax estava criando 2 mestrados, basicamente, um em computação e o outro, não sei se você lembra, a época em 2000, era a época de Fernando Henrique Cardoso, agências reguladoras. Estava se criando a ANP, a ANEEL e assim por diante. E a Unifax criou um mestrado em regulação da indústria de energia, inclusive com envolvimento de várias pessoas ligadas a essas agências, inclusive no nível mais alto de diretoria. E eu muito rapidamente criei um laço com o grupo que trabalhava com energia na Unifax, pessoal de petróleo e de energia elétrica, né, que tinham esse mestrado. Então, isso foi uma coisa interessante também, vou comentar na sequência. E os laços com os pesquisadores brasileiros, que é uma coisa que eu não comentei, mas ali, nos últimos anos de Maryland, eu tive muito contato com o professor Guilherme, e o professor Maldonado também visitou lá, fez um projeto grande, chamado Projeto Readers, com o professor Basile, que era um projeto suportado pelo CNPq e pela NSF. E esses laços prosseguiram, né, e permitiram minha inserção aqui na comunidade brasileira. Então, vou falar um pouco dessas coisas. Primeiro, vou começar com o ensino, tá? Então, eu comecei a ensinar minha estratégia na graduação, ensinar o que eu quero, o que eu gosto, e o que eu gostava era estrutura de dados para a graduação, porque é uma coisa para identificar bons alunos, é ótimo, uma disciplina divertida de você ensinar, tá? E, claro, mostrou um pouco a formação daquela aquela formação abrangente, aqueles 2 anos que eu gastei só estudando, né? Foram úteis, né? Bastante úteis nesse sentido. E eu aprendi uma coisa muito importante desde o começo, desde a saída: montar um bom curso, qualquer que seja ele, demora anos, né? Você não faz um curso em um ano, ou um curso e apresenta, né? Você faz o curso, apresenta, melhora, até criar um bom curso, né? Na pós-graduação, a estratégia era um pouco diferente, né? Eu aprendi isso um pouco com o Basile, né? A gente usava a sala de ensino como ambiente de laboratório in vitro para testar ideias da engenharia de software. Então, pensando na sala de aula também como laboratório de pesquisa e sempre organizando e evaluando o material de ensino e trabalhando com os estudantes. Do ponto de vista de pesquisa, me tornei, então, um líder de grupo de pesquisa. Nesse grupo do Unifax, que era muito pequeno, só tinha eu de engenharia de software, então, engenharia de software era eu, tá? Fiz vários projetos, mencionei o do Fraunhofer Center Maryland, né? Mas consegui uns projetos bastante interessantes associados com o pessoal da energia, muito mais D do que P, quer dizer, muito mais desenvolvimento do que pesquisa, mas fiz várias coisas, P&D com a ANP, a Coelba, e também tem um projeto bem interessante com empresas locais, onde a Cestro se reuniu para fazer um conjunto de certificações MPS-PR. Quem tocava isso era a professora Ana Regina Rocha, na época. O MPS era um modelo de maturidade, né, inspirado no CMM, e a gente treinou as empresas aqui da Bahia. Inclusive, eu ganhei tem uma premiação, né, como pessoa de TI do ano da Cestro, na Bahia, por conta desse projeto. Em termos de tempo de pesquisa, eu abri Black, né? Então, trabalhava com engenharia de software, mas comecei a mexer com mineração de dados e com visualização de informação. Vários mestrados feitos nessa área, tá? Ainda mantendo interação com colegas do exterior. A pesquisa de alta qualidade era engenharia de software, tá? Mas comecei também, como eu falei, a interagir com os grupos do Brasil, tá? E o pessoal da própria Unifax na área de energia. Falando um pouco de engenharia de software experimental no Brasil, né? Eu acho que é inegável que o grupo de Maryland foi um grande influenciador dessa área. O projeto Readers, né? A volta de Guilherme depois do pós-doc, né? O projeto Readers, que foi coordenado pelo professor Maldonado, né? E eu participei desse processo todo. Eu acho que talvez professor Guilherme, professor Maldonado, professora Sandra Fabi e eu sejamos os pioneiros da engenharia de software experimental no Brasil. E eu tenho muito orgulho desse histórico, né? E nesse processo também, à medida que o tempo foi passando, sendo inserido em várias coisas. Então, o professor Maldonado trouxe o GSIC, que eram as Jornadas Ibero-Americanas em Engenharia de Software e Engenharia de Conhecimento. O I ali porque era em espanhol, né? E durou quase 10 anos. Eu fui do comitê durante esse tempo todo. Depois a gente criou o EasyLog,
que era o Experimental Software Engineering Latin American Workshop, que foi absorvido eventualmente pelo CIBES. Eu também participei da criação do EasyLaw, organizei, coordenei um deles. Tá? Criei o VEM, né? Existia um workshop de visualização de software e um workshop de manutenção moderna de software, que era um workshop, aliás, bastante tradicional. A gente fundiu os dois para criar o VEM. Eu fiz esse processo, acho que coordenei o primeiro. E organizei o primeiro CBSoft, né? Então, ajudei a juntar os simpósios que tinha em engenharia de software em 2010, isso já com transição para UFA. Então, aí tem o histórico linear. Tem algumas coisas que eu esqueci, eu já lembrei, eu organizei também o Open System Software, que é a Conferência Mundial de Software Livre, foi em 2011, se não me engano. Tá? Então, tem um histórico aí dessas coisas acontecendo, e eu tenho muito orgulho de ter participado delas. Em termos da comunidade de engenharia de software, né? Tem esses colegas da área que eu já mencionei. Eu queria dar destaque para o projeto Readers, que foi um projeto pioneiro no Brasil. Eu também, nesse processo, acabei me envolvendo realmente com a parte de eventos, né? Então, aos poucos, né, eu fui sendo puxado. Me lembro uma vez, o Guilherme comentou, você tem que participar dos eventos, cara. Isso já lá para 2004, já, porque eu fiquei uns 4 anos me posicionando aqui. E aí eu comecei a participar e fui subindo. Acabei, em 2007, fui chair do comitê do programa dos SBEs e, na sequência, fui coordenador da Comissão Especial de Engenharia de Software. Tá? E aí eu gosto sempre de pensar que eu fui uma pessoa assim, importante na criação da área de engenharia de software experimental no Brasil, da área de visualização de software, que foi uma coisa que eu comecei a trabalhar na sequência. Os primeiros doutorados que eu orientei aqui na UFA foi nessa linha. Mais recentemente, na área de dívida técnica, bem liderada pelo professor Rodrigo Espínola, que está agora nos Estados Unidos, mas a gente fez junto, né? Então, a gente foi bem pioneiro aqui na área de dívida técnica no Brasil. E mais recentemente ainda, a área de usar a literatura CISA para fazer estudos em engenharia de software. Eu acho também que eu sou uma pessoa seminal aqui no Brasil. Tá? O que vai ter para frente, eu não sei. Tá certo? Bem, eu gostaria de mencionar, né, eu estou falando de pessoas, né? Então, eu gostaria de mencionar a área de engenharia de software experimental, que é a minha turma, né? E eu gostaria de mencionar o pioneirismo aí do professor Maldonado, que coordenou o Readers, que era um projeto de detecção de defeito por inspeção, né? Fizemos várias replicações experimentais. Então, foi bem interessante para a área de engenharia de software experimental. A forte participação do professor Guilherme Travasso e da professora Sandra Fábio, lá da UFSCar. A professora Sandra já está aposentada. E o professor Travasso, eu acho que pegou aí o bastão da área de engenharia de software experimental, mais que todos nós, até inclusive. E esse grupo aí foi pioneiro na área de engenharia de software experimental no Brasil. Bem, em termos de P&D, isso pesquisa, né, o que eu acabei de falar. Em termos de P&D, na Unifax era muito mais desenvolvimento do que pesquisa. Mas eu, depois de uns 5 anos, eu entendi, né, que orientar mestrado é um limitante para a pesquisa de alto nível. Certo? Ou orientar somente mestrado. Deixe-me corrigir a frase. Eu vou comentar sobre isso mais para frente. A gente teve projetos bem interessantes. O ITAS, eu já mencionei. O EMVQI foi aquela parte que mencionei de visualização de informação para gestão de conhecimento e engenharia de software, lá com o Fraunhofer Maryland, eu executei todo aqui. A gente, com a parte de indústria de energia, I+D, mas eu liderei um projeto que criou o sistema de coleta de dados de qualidade de combustível do país todo. Monitorava, na época era 26 a 29 mil postos, é um projeto pago pela ANP, de coletar os dados químicos todos, tinha um monte de conexão com os laboratórios, enviava tudo para a ANP para fazer análise. Não sei se você lembra, mas foi início dos anos 2000, tinha um monte de problema de adulteração de combustível no país. Então, esse foi o programa que resolveu, e eu fiz a parte de TI, né? E o MPSDE, eu já mencionei também, que foi essa parte de qualificação das empresas da acesso aqui da Bahia. Foram projetos interessantes dessa época. Ok. Sobre orientação e financiamento, né? Então, nessa época eu falei, eu aprendi, né, essa coisa de
de ser líder de grupo de pesquisa é diferente. Então, a primeira coisa sobre orientação, eu tive que aprender sobre isso, é um processo bem estressante, no sentido de um relacionamento de longo prazo. Na Unifax, mesmo sendo uma coisa de 2, 3 anos, né, que é um mestrado, né, já é um processo difícil, estabelecer as regras, deixar claro desde o começo, e essa experiência foi bem importante para mim. E hoje eu transmito essa experiência, porque aqui nos seminários do PGComp, eu sempre dou todo ano, todo semestre, vários seminários sobre esse processo, né? Relação orientador-orientado, o que é um doutorado de verdade, o que é um mestrado de verdade, né? Eu acho que essa época de aprendizado foi importante para mim, eu procuro repassar isso agora aqui no nosso programa de pós-graduação. Sobre financiamento, eu realmente entendi a importância do financiamento, né? Mais para frente entendi por que eu pereça. Estou mencionando isso porque eu fiquei em Maryland durante 9 anos, né? Se eu tivesse me envolvido em mais artigos, né, eu teria um número de citações que seria, sei lá, 3 vezes o que eu tenho, né? Porque vários artigos seminais saíram de lá. Mas eu ficava sempre na minha tese, né? Então eu nunca tive essa coisa de sempre estar participando de artigos. Mas aprendi isso e aprendi também a buscar o meu próprio espaço, né? Tentando achar o meu caminho de pesquisa, né? Então isso tudo foi dessa época aí. Bem, eu queria mencionar 2 eventos. Primeiro, a criação do mestrado, né? Então, em 2000, na Bahia, não havia nenhum mestrado. O grupo em computação, né? No Instituto de Ciência. Eu me lembro, Maldonado, acho que na época era presidente da SPC, ele tinha um mapa. E a Bahia era o único lugar, né, na costa, ou Salvador, a única capital que não tinha um programa de ciência e computação no Brasil todo. Né? Você subia lá do Rio Grande do Norte, lá do Ceará, até o Rio Grande do Sul, e a Bahia tinha um mapa. Né? Então, eu participei desse processo, né, um grupo muito pequeno, então eu creio que eu tive uma contribuição importante, mas eu fiquei de aprendiz. Né? Quem fez isso foi o professor de Sociologia, Giose Gilberto, tá? E a gente conseguiu aprovar o mestrado da Unifax em 2011. Eu aprendi várias lições, né? E comecei a entender as regras da CAPES, entendi que essas regras são estabelecidas pelos grandes programas e aprendi também que não tem atalho, né? Você precisa de gente para fazer pesquisa, essas pessoas vão formar mais gente, que vai formar mais gente, cria uma densidade, né? E isso precisa de tempo para formar as pessoas e criar essa densidade, não tem atalho. Ok, então essas pessoas aqui eu queria reconhecer também os colegas lá da Unifax que criaram o mestrado, professor Sociologia, professor Roberto, professor Giosa, professor Sera Teixeira, professor Celso. Sera Teixeira estava quando eu cheguei, mas logo foi substituído pelo professor Celso Simon. Tá? Essas pessoas ainda atuam na academia, né? Professor Sociologia agora acho que está no César, acabou de aposentar da UFPE. Professor Gilberto ainda está na Unifax, professor Giosa está na UNB, professor Celso na Federal do Espírito Santo, e professor César, eu acho que já aposentou, mas ele era UFSCar. Ok. Outro ponto mais lá para frente é criando o primeiro doutorado na Bahia. Então, nessa época, né, a gente criou o mestrado, na sequência a UFBA criou um mestrado em mecatrônica em 2003, se eu não me engano, e começou uma discussão de se criar um doutorado na Bahia, porque aquele mapa que eu falei também tinha um buraco, né? A gente não tinha doutorado. Essa discussão foi longa, teve um convencimento, inclusive, do governo do Estado. A gente começou a convidar pessoas para virem dar palestra. Me lembro que o Navô veio, acho que o Maldonado ou a Cristina veio. Vieram várias pessoas para explicar o que era um doutorado. E ficou claro que a gente não tinha massa crítica para criar um doutorado sozinho. Então, a gente teve que juntar várias instituições. A gente juntou a Unifax, a UFBA e, eventualmente, a UFES. Né? A densidade mesmo está na Unifax, na UFBA. Tá? E a gente conseguiu aprovar o primeiro e único doutorado multi-institucional do Brasil em 2007. E aprovou em 2006 e começamos a operar em 2007. E, claramente, o cenário da Bahia mudou depois desse doutorado. Foi um processo lento, né, porque a gente precisava ganhar essa experiência e, ao mesmo tempo, encher o pipeline. O que é isso? Porque quando você começa um doutorado, você demora 4, 5 anos para formar o primeiro doutor. Né? E o primeiro doutor, eu queria mencionar isso, foi formado em maio de 2011, foi o professor Glauco Carneiro,
foi meu orientado, eu estou muito orgulho disso também, foi meu primeiro doutor em computação na Bahia. Já estava aqui na UFPA, que eu vou falar da transição na sequência. Então, essas foram as pessoas chaves aí para criarem esse doutorado, né? Então, o pessoal do Unifax, que já mencionei, e do lado de cá, o professor Macedo, que inclusive foi o primeiro coordenador do programa, professora Cristina, professora Fabiola, professor Flávio e o professor George, que foi as âncoras aqui do DMCC aqui na UFBA, né? Eventualmente, muito rapidamente, né, outras pessoas começaram a terminar o doutorado e se agregarem ao grupo, né? E o grupo foi crescendo e em 2014, né, viramos um programa puro sangue, né? Mas isso é uma história mais para frente. Ok, lições aprendidas, né? A longo prazo é muito importante formar doutores. No final, o tamanho conta, eu vou falar da transição agora para a UFPA, mas basicamente a Unifax se tornou com fins lucrativos, não tinha densidade para continuar o programa de pós-graduação, ou tinha pouca densidade, hoje ainda tem um programa mais claudicante, né? E curiosamente, essa foi uma mensagem que o Basílio tinha me dado, ele não sabia nada da Unifax, não sabia nada da UFPA, mas ele falou, quando voltar, volte para uma universidade de pesquisa. Eu, quando estava fazendo minha seleção, eu apliquei para um monte de lugar e eu quase que vou para uma pequena universidade. Acabei vindo para a Universidade de Maryland. Nem achei que ia ser aceito, porque lá na entrevista bate boca com um monte de gente. Mas é muito importante você ir para uma universidade de pesquisa. Tá? E eu vi isso em 2007, demorei 10 anos para entender. Então, veio esse processo de mudança para uma universidade pública, né? Então, a Unifax mudou de perfil, a UFBA teve o Reúne, né, que foi aquela situação, na época a hora de Lula, então teve várias vagas, tá? E com essas vagas entraram vários professores, inclusive eu, em 2009, o professor Júlio, eu acho que participou do meu concurso, né? Nessa época também de transição é interessante, porque lembra que eu coordenei o Comitê de Programa dos 10, acho que 2007, 2008. Fui da comissão especial, né? Esse tempo aí. E nesse processo, a gente foi convidado para organizar o primeiro CBSoft, reunindo os simpósios brasileiros que tinham, na época, num só congresso, né? Então, essa turma que entrou na UFPA, que foram vários, na sequência tem ali, mas entrou conjuntamente praticamente Rita, eu, Eduardo Almeida, logo depois Cláudio, né? A professora Cristina já estava aqui, e esse grupo, né, juntou com mais alguns que mexiam de alguma forma com engenharia de software, e a gente organizou o Subsoft. E foi um dos maiores já organizados pela comunidade, foi o primeiro, né? Mas foi um dos maiores eventos aí de engenharia de software nacionais que já foram organizados. No setor público, né, eu tive que aprender um pouco sobre transição e ambientação, as regras, né, do setor público. O professor Macedo foi o primeiro coordenador do DMCC. Logo quando eu entrei, eu assumi a coordenação. O professor Macedo estava completando o período dele. Então, eu fui o segundo coordenador do programa. Criei o LES, né? Nessa época eu vou falar um pouco do grupo de engenharia de software aqui na sequência da UF. E estruturei a área de engenharia de software aqui na UF. Então, esse é o grupo original, né, do LES. Cristina, Eduardo, Rita, a professora Rita Suzana, o professor Cláudio e eu. Tá? E esse é um grupo de 2009, né, quando eu entrei. E esse grupo, ele se expandiu de muitas formas, né? Parece que somente duas caras a mais, o professor Ivan Machado, que hoje inclusive é diretor do Instituto, e o professor Rodrigo Rocha, inclusive dois egressos nossos. Mas a gente cresceu muito em tamanho, número de pesquisadores, né, estrutura. Então, esse grupo hoje não é mais tão coeso, né? Existem vários laboratórios, o Ares Lab é do professor Ivan, o RISE é do professor Eduardo, o Açaí, professora Cristina, professor Cláudio, né? A professora Rita tem um laboratório também, mas não achei Rita, desculpa. E o Labs é o meu laboratório, né? Todos eles têm vida própria, né? Então, a gente tem uma estrutura grande de engenharia de software como conhecido no Brasil, mas não é tão coesa, né? Não é como era junto antes, né? Justamente porque a gente cresceu. Tá? Então, essa mudança aí, eu gostaria de falar. Ok, seguindo aqui.
com a minha entrada na UFBA, né, o foco em pesquisa, eu mudei bastante, tá? Na época da Unifax, eram mestrados, aí eu fazia tudo, né? Engenharia de software ainda tinha uma dimensão de pesquisa realmente avançada, mas eu fiz várias teses de mineração de dados, fiz várias teses de gestão de conhecimento, tese não, dissertações de mestrado, e visualização de informação. Quando eu entrei na UFPA, nesse período, né, que foi 9 anos da Unifax, eu logo em 2001, 2002, eu consegui uma bolsa de pesquisa do CNPq, que eu fiquei, mas a produção de periódico era muito baixa, porque a gente só tinha mestrado, não dava, a gente não chegava no periódico. Então, eu acabei perdendo a bolsa justamente na época que eu entrei na UFPA, 2009, 2010. Tá? Então, eu disse, não, vou focar em pesquisa avançada. Tá? Então, eu comecei a trabalhar com visualização de software, mineração de repositórios de software, gerência de conhecimento e engenharia de software, usando aquelas coisas que eu estava fazendo antes, mas aplicado em engenharia de software. Tá? E aí isso tornou minha estratégia de pesquisa. Do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento, em 2001 a gente teve um contato, ou 2011, desculpa, a gente teve contato do professor Rombar para criar um centro de projetos aqui, desculpa, aqui, espero que eu não fiz mais a vez. Um contato para criar um centro de projetos Fraunhofer aqui no Brasil. Tá? Eu vou falar sobre isso na frente. Isso permitiu a evolução para laços com o governo e para projetos maiores. E eu só queria realçar aí que networking realmente importa, que aqueles ecos lá de Maryland eles se refletiram aqui na UFA mais de 10 anos depois. Né? Então, é isso que eu queria falar um pouco a transição do LES para o Centro de Projetos Fraunhofer. Né? Então, em 2011, o professor Rombar nos abordou o Guilherme, abordou o Maldonado e me abordou para criar esse centro de projeto. A gente acabou fazendo aqui em Salvador, por vários motivos, né? Acho que não cabe aqui agora discutir. Particular motivação do próprio Rombar, que ele tinha montado lá em Casalotto, que é uma cidade pequena na Alemanha, ele achava que era melhor montar um lugar que não tinha muita coisa para crescer junto. Mas a ideia é criar aqui um laboratório, né, com a gestão profissional, muito intercâmbio com a Alemanha, e a gente fez isso, só que o projeto foi muito mais trabalhoso do que a gente achou. A gente precisa assegurar um financiamento básico do governo do Estado. Foi uma discussão muito complicada, demoramos aí 2 anos para estabelecer isso, e a gente começou a operar de verdade. A gente começou a operar viagens, intercâmbio em 2012, por aí, 2011, ainda, mas operar mesmo fisicamente no parque a partir de 2013. Tá? Eu fiquei como diretor e a doutora Karina Vilela, né, que tinha sido professora da Unifax, né, ela tinha ido para a Alemanha trabalhar lá no IES, então ela ficou como vice-diretora, né, representando o IES, morando na Alemanha do Fraunhofer FTC UFBA. Tá? E o que é que isso, como é que funcionava, né? A gente fazia 2 visitas anuais mútuas, visitas com 5, 6, às vezes 10, 15 pessoas, né, para discutir projetos, alinhar coisas, né, sempre com foco em projetos de P&D, sempre com foco em recursos. Essa é uma característica, eu tive bastante experiência lá com o mundo alemão. Se você conversar com uma pessoa do Fraunhofer, que é 30% de financiamento básico, quer dizer, 30% do dinheiro vem do governo, o resto você fica atrás. Conversar com a pessoa do Max Planck ou outras grandes redes lá alemãs de estudo e pesquisa, a conversa é completamente diferente, porque esse estudo é 100% financiamento básico. Então, sempre falando de dinheiro, falando de como é que organiza. Os alemães eram bastante caros para a gente colocar em projetos, qualquer alemão que a gente botava era um custo lá em cima. Mas esse era o modelo de financiamento. E a gente, nesse processo, a gente recebeu, realmente, enviamos e recebemos vários estudantes. Recebi várias missões empresariais e políticas. O fato da criação de um centro de projetos Fraunhofer, e deixa eu explicar o que é isso. O centro de projeto é um projeto de um centro, então ele não tinha uma pessoa jurídica, mas ele funcionava como um centro Fraunhofer. Tá? Então a gente recebeu várias missões empresariais alemães, e eu tive a honra de receber 2 embaixadores no espaço lá no Parque Tecnológico, tá?
um deles visitou a gente antes dele tomar posse em Brasília. Ele falou: eu vim porque vocês são centros Fraunhofer, eu sei que você é brasileiro, eu queria saber mais sobre a cultura brasileira. O cara sentou comigo embaixo do alemão e ficou a tarde toda conversando sobre o Brasil. Então, essa coisa de aproximação foi bem legal. Assim. Essa foi a inauguração, né, do nosso espaço lá no parque, lá é o professor Rombar. Aí era secretário de Ciência e Tecnologia na época. E aí é um exemplo de uma dessas visitas. Esse é o IESE lá na Alemanha. Tá? Aí, nesse caso, esqueci, aqui é a liaison do Fraunhofer, ela é brasileira, mas é a liaison de relações internacionais com o Brasil. Então, tudo que o Fraunhofer faz no Brasil, ela está envolvida. E o resto ali, a equipe daqui, no meio ali está a professora Vânia Vieira, e em vermelho está a doutora Karina Vilela, que é a vice-diretora. Bem, o que aconteceu de concreto com essa coisa do projeto Fraunhofer? Bem, em termos de projetos, cerca de 15 milhões de reais em projetos. Tá? Gostaria de destacar um outro projeto que teve um impacto grande nacionalmente. Esse é o recurso praticamente não foi para a Alemanha, ficou todo aqui. É o Sistema Nacional de Transplantes. A gente escreveu, né, e desenhou o sistema que controla todo o Sistema Nacional de Transplantes do Brasil, que é um sistema altamente complicado. São vários tipos de órgãos, envolve todos os hospitais, envolve todas as equipes médicas, envolve todos os pacientes, ONGs. Não sei como é que está o uso lá no Ministério da Saúde, mas foi um projeto importante para a gente, e de impacto social grande. O RESC, que foi um projeto da União Europeia, né? Se eu não me engano, Horizon 20, o FP7, não me lembro. Um projeto grande envolvendo 9 instituições. A gente também fez o Living Lab do Parque Tecnológico da Bahia, que foi um projeto muito legal, grande também. E alguns projetos com a indústria, alguns com a Intelbras, alguns com a Automid. A Petrobras, a gente só teve um projeto interessante, realmente, 2, tá? E várias parcerias internacionais. Esses números aí são números tímidos. Assim. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, onde a gente já tem uma densidade maior, os números seriam melhores. A gente também pegou uma época, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que foi a época da curva, né, descente aí da economia brasileira. A gente chegou a ter 20 pessoas full-time, né, trabalhando no auge, 30 pessoas, mas bastante gente em tempo parcial. A gente, como eu falei, recebeu vários estudantes, missões, e a gente acabou fazendo, já logo no começo, 2013, se não me engano, uma parceria com o Senai. Eu vou explicar isso daqui a pouco. E isso fez com que eu passasse para 20 horas aqui na UFBA, inclusive. Okay. Então, aqui algumas pessoas, de novo, vou estar esquecendo muita gente que trabalharam no Fraunhofer, né, mas eu queria mencionar algumas. Professora Vânia Vieira, que ficou como diretora, inclusive, quando eu fui para o governo do Estado. A professora Karina, que está ali logo em cima, as duas. Os outros, todos ali, não vou mencionar nominalmente. O professor Eduardo trabalhou em alguns projetos. A professora Laís trabalhou em vários projetos. Tá? Então, bastante gente. Aí, o que aconteceu? Bem, deixa eu explicar isso, porque é interessante. A CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, estava muito preocupada com a perda da competitividade da indústria nacional. E eles resolveram criar uma rede de institutos de inovação. Tá? E o Senai Cimatec foi um piloto com, eles chamam Instituto Senai de Inovação e Automação Industrial, foi o primeiro, junto com o IPT de São Paulo e com o INT do Rio, se não me engano. Tá? Mas depois do começo, eles contrataram o próprio Fraunhofer, o Fraunhofer IPT, para criar uma consultoria gigante, para criar uma rede desses centros imitando o Fraunhofer. Então, a ideia é ter centros de pesquisa espalhados pelo Brasil todo. Eles criaram, acho que são 25, 30 hoje, tá, com prédios próprios. São centros de pesquisa mesmo, vários temas, para o Senai fazer pesquisa, porque o Senai não fazia pesquisa. Né? E essa parceria, né, então, com o surgimento do FPC, eles logo se aproximaram da gente. Aí logo eles, que eu falo, é o Senai Cimatec e os ISIS,
né? E para criar uma parceria do FPC com o INSS de Automação Industrial daqui da Bahia. Tá? Então, eu passei para 20 horas e o FPC ficou operava no parque, mas a gente tinha projetos também com o Senai Cimatec, em particular 2 projetos, um com a TOTS e o outro com a Ford, tá? Essa interação forte com a indústria. Bem, essa exposição toda que eu tive acabou levando a um convite no final de 2014 para eu ser secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Tá? Esse convite veio já no final do ano. Tá? Eu conversei com o professor Rombar, lá da Alemanha. Ele falou, não, você deve aceitar, né? Vamos fazer um desenho aí. Foi aí que a professora Vania se tornou diretora, em 2015, e eu assumi governo do Estado na sequência. Eu gostaria de mencionar a coisa dessa época, então eu falei desse relacionamento aqui em 2014, na Copa do Mundo. Né? A gente foi convidado para ter um café da manhã com a chanceler da Alemanha, né? Eu sentei na frente dela, fiquei conversando com ela durante todo o café. Justamente essa coisa da influência aí, desse relacionamento próximo com a Alemanha, né? Aí, Senai, FPC e governo alemão, né? Então, na sequência aí, esse período SECT, 2015, eu assumi um outro mundo, outra coisa. Eu participei basicamente da primeira metade do primeiro governo Rui Costa. Muito foco em política de CIT, né? Passar a regulamentação da Lei de Ciência e Tecnologia aqui da Bahia, né? Tentar fazer o Parque Tecnológico rodar. E também, nessa época, né, a FAP está sobre a secretaria, né? Eu coloquei o professor Eduardo Almeida como diretor-geral da FAPESB, tá? E foi o trabalho aí que eu fiz aí durante 2 anos. Como eu falei, Vaninha assumiu o FPC, aí a gestão pública daria para falar 5 horas sobre isso, tá? Mas ao final de 2 anos eu saí, e aí, para quem entende de política, entende por quê. Porque depois de 2 anos é a próxima eleição, que era eleição municipal. Eu era um cargo técnico, né? Então, isso é natural também, não é nenhuma crítica, né? Um político me substituiu na SECT, e aí eu retornei em 2017, fiquei 2015, 2016 na SECT, em janeiro de 2017 voltei para o UFPC. Só reconhecendo aí, Roberto Pinho, que inclusive foi meu primeiro orientado de mestrado, ele foi meu chefe de gabinete na SECT. Agradecer a ele o trabalho que ele fez. Ok, isso é dessa época, né? Na época, o ministro de Ciência e Tecnologia era o Kassab. Então, isso aí foi uma das eventos que a gente fez. Professor, senador Otto Alencar ali atrás também. Então, os políticos e deputados aqui da Bahia no encontro na Semana de Ciência e Tecnologia de 2016. Ok. Nesse período também, devido a essa posição política, né? Teve várias interações, então uma que eu gostaria de mencionar foi essa missão aí. A gente foi em muitos lugares. A missão que eu fui convidado por cada posição no FPC, né, pelo governo alemão, para compor a comitiva brasileira, liderada ali pelo, na época, o senador Luiz Henrique da Silveira, que é o senador de Santa Catarina, já faleceu. Tem o pessoal do Rio aí, não sei se Guilherme reconhece, que era da FAP, né, o diretor lá. Mas a gente foi em muitos lugares aí, no Congresso Alemão, a gente teve jantares, dá para fazer uma palestra só sobre isso aí, as interações que a gente teve nessa missão. Ok, então, faltando o epílogo aí do Centro de Projetos Fraunhofer, eu voltei em 2017, mas lembra que em 2016 eclodiu aquela crise a ser enorme na época do governo Dilma, né? Transição com o governo Temer. Tá? E já em 2017, assim, em junho, o Rombar já me sinalizou que o Fraunhofer estava querendo encolher a relação com o Brasil. Era um cenário muito diferente na época de 2011, né? Que era aquela situação do governo Lula. E ele estava também caminhando para a aposentadoria. Ele sinalizou que queria encerrar a parceria do Fraunhofer. E isso a gente continuou tocando os projetos, encerrando o que tinha. E a saída do Fraunhofer se concretizou em 2019, tá? E aí a gente se transformou, né? O FPC, que era lá no parque, se transformou no laboratório que a gente batizou de Labs 2, tá? Também ainda lá no parque. E eu voltei a atuar dedicação exclusiva na UFA,
Tá? Então, eu passei de 2013 até 2018 como professor 20 horas, né? Aqui na UFA. Bem, dessa transição, tá? O Labs 2, a gente operou no parque até 2023, tá? Em 2023, o parque começou a cobrar pelo espaço, era cedido, eles quiseram começar a cobrar. Eu, inclusive, ainda sou do Conselho do Parque Tecnológico da Bahia, acho que sou 10 ministros, sou um dos mais velhos lá. Mas a gente ainda opera no modo operante do Fraunhofer, né? Atuou esses 4, 5 anos aí, ainda lá no parque, e a gente devolveu o espaço para o parque quando ele começou a se pagar. E aí eu queria fazer um parênteses, que eu não vou mencionar mais nada sobre isso, para fazer um parênteses sobre o IC, Instituto de Computação. Lembrando que em 2021, nós conseguimos finalmente criar o Instituto de Computação. Eu não coloquei aqui no memorial, porque eu não considero um trabalho meu, né? É um trabalho de muitas mãos, temos uma participação minha, mas essa criação do Instituto criou um locus, né? Para eu colocar um laboratório próprio, né? Então, sair lá do parque e vir para cá. Tá? Então, eu gostaria de mencionar isso aí. E dessa época ainda tem vários projetos de P&D interessantes. Eu queria mencionar o ProLuz, o Geodata. O Geodata é um projeto de mapeamento de toda a infraestrutura do Estado da Bahia, que é o referenciado, projeto de desenvolvimento que a gente fez com a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Tá? Tem uns projetos interessantes com o Banco Mundial, o SANIBI, na parte de saneamento, e o OE, que é uma continuação do RESCA, coordenado pelo professor Vanier. Tá? Trabalhamos também bastante a ideia do Living Lab lá, nessa época, no Parque Tecnológico. Tá? Então, tem alguns projetos bem interessantes nessa época. Ok. E aí, chegamos na fase atual. A fase atual é o quê? 18, 19, né? Logo na entrada da pandemia, né? O que aconteceu? Bem, fechar o espaço lá no parque, eu resolvi me dedicar de novo, fortemente, à academia. Uma das coisas que eu fiz foi... Eu voltei a coordenar o PGComp, né? Então, eu tinha coordenado lá o DMCC lá na frente. Voltei a coordenar o PGComp em 2021, 2022. Foi o período que a gente subiu de programa nível 4 para programa nível 5. Tá? Restabeleci minha bolsa de produtividade de pesquisa, comecei a publicar bem mais. Consegui renovar essa bolsa em 2024, mas ainda estou no nível 2. Tá? Deus sabe por quê. Daqui a pouco eu vou mostrar os números, né? Somar. Tá? O IC foi criado em 2021, então a gente está numa derivada muito boa, positiva, bem legal. O Labs hoje atua de forma bastante remota, a maioria das pessoas estão espalhadas geograficamente, é uma herança, né, da pandemia. Estou tentando recuperar isso um pouco, mas a gente ainda sofre um pouco do espaço físico aqui do IC, mas é como a gente está operando. Então, esse é o cenário atual. Meu status, eu tenho uma rede de pesquisa bem legal, tá? E aí tem muitos egressos meus que tiraram doutorado e foram para programas que criaram mestrado, mas ainda não estão doutorado, não tem doutorado. Então, o que eu fiz? O nosso grupo se reúne sempre, né? E aí são as pessoas que eu considero que eu atuo fortemente. Então, o professor Júlio é uma delas, ele ficou aqui 2 anos como professor visitante. Rodrigo Espínola, da VCU, né, que está em Vigia, também atuo muito com ele. Daniela Claro também está na Visma hoje, lá na Noruega, mas o pessoal do entorno aqui também, no IFBA tem 3 professores, na UF tem o professor Amâncio, o CERPO tem a Viviane Malheiros, que está uma posição super interessante de fazer pesquisa. Ela fez doutorado no Maldonado, mas a Viviane agora ela está coordenando toda a parte de treinamento e estudos do CERP, em geral, CERP Brasil. E ela fica aqui na Bahia. Então, é um negócio que é legal. O professor Sávio, lá no Instituto do Ceará, e 2 ex-doutorandos que estão lá na Universidade Católica de Salvador. Bem, eu tenho atualmente 15 alunos de mestrado e doutorado e assim se reúne todo sábado. Tá? Eu gostaria de mencionar que eu realmente ajudei a criar programas de pós da região, especialmente da UF e da Federal de Sergipe. Tem vários alunos nessas instituições atuando no mestrado deles. Tenho tentado acelerar o número e principalmente a qualidade das publicações. E eu vou dar uma visão geral dos resultados agora para fechar esse memorial. Tá? Antes disso, só mostrar a rede de pesquisa aí. Então, mencionei Daniela, Renato, Sávio, Rodrigo, Amâncio,
professor Júlio, que está aqui, Gláucia, Felipe, Glauco, Dulce, Viviane, Tiago e Ricardo. Esses é o pessoal mais sênior com que eu trabalho, ou, né, eu trabalho com eles, né, e alguns deles trabalham comigo, tá? Sobre meu histórico aí de orientações, né, eu tenho concluído 57 orientações, 16 doutorado, 41 de mestrado, sendo que dessas aí, 2 são com orientações de doutorado e 2 são com orientações de mestrado. Tá? E tem uma participação ampla aí em banca de mestrado e doutorado aí na história. Né? Esses são alguns dos meus graduados, também está faltando muita gente, teria que botar 57 pessoas aí, né? Mas coloquei aqueles que eu achei fotos, alguns eu não achei, tá? Na internet. Deixa eu ver se tem alguém. Eu queria mencionar Sávio, a dissertação dele foi premiada aqui na UF e foi premiada no SBES, e a mesma coisa a Nicole também, foi premiada no SBQS e foi premiada no SBES, no SBQS como melhor dissertação e no SBES como a segunda melhor dissertação, desculpa, tese de doutorado do Brasil. Ok, tem algumas outras premiações aí, mas... Beleza. Sobre o histórico de atuação na comunidade, né, eu tive esse papel na SBC, que eu mencionei antes, que vai desde a CS até o CBSoft. Gostaria de mencionar que 10 anos depois do primeiro CBSoft, Ivan, né, Machado, o professor Ivan daqui, organizou o CBSoft número 10. Né, isso foi bem legal, então foi meio uma herança assim, né, das coisas. Tá? Sou membro sênior de 3R da CM e tenho algumas participações que estão em negrito ali. Eu sou membro atualmente da Academia de Ciências da Bahia, tá? Alguns projetos que eu já mencionei antes, interação com o governo produtivo. Algumas coisas que eu acho relevantes, né? Nos últimos anos aí, eu em 2023 participei da comissão do Grande Prêmio de Tese na área de exatas, né? Tecnológico multidisciplinar, o Prêmio Nacional. Em 2022 e 2019 eu fui da comissão do Prêmio Nacional de Tese em Computação. E em 2016, na época que eu era secretário, a gente tem sempre esses convites, eu fui do Prêmio Álvaro Alberto, que é o principal prêmio nacional de ciência. Tá? É oferecido uma vez por ano para um brasileiro, e a área de exatas é uma vez a 4 anos. Né? Eles rodam. Ok, em termos de produção científica, eu tenho aí cerca de 250 artigos científicos completos, perto de 40 em periódicos. Tenho 6 anais de congressos editados, 8 capítulos de livro. Aí tem uma visão geral no tempo, mas eu gostaria de ressaltar que eu tenho me focado a melhorar o índice restrito, melhorar a quantidade e também agora bastante em periódicos, certo? Aí também a atual de citações, então, cerca de 4.500 citações. Nos últimos anos, aí 400 por ano, né? Tem mantido isso. Esse ano também deve ter 400. Esses são os coautores, eu busquei lá no BBLP, tem 195 autores diferentes. O mais comum é o Rodrigo, tem uns 66 artigos com ele. Sábio está alcançando, eu acho que em breve vai passar. Tá? Mas tem bastante coisa publicada com alguns autores internacionais. Carolyn, por exemplo, é um exemplo, tem outros, tá? Descendo aí na lista. Por exemplo, David Falese, ali da Universidade de Roma, com vários artigos com ele, pessoal da Sérvia, pessoal dos Estados Unidos, tem vários outros, e assim por diante. Em termos de veículos, né? Aí tem uma lança que é meio Unifax, que é esse. Tem um monte no I6, tem uns 15 artigos no SBES. Esses 15 aí do artigo do SBES não é real, na verdade, porque teve 2 esse ano e não está listado aí. Então, SBES é o número 1, então 17 artigos no SBES. Mas tem internacionais aí, por exemplo, tem 6 artigos no ST, tem 4 artigos na JCS, tem 6 artigos no ESEM e 2 no ISESE, né, que era o antigo ESEM. Tá? Então, são 8 aí. Tem 3 na Empirical Software Engineering, tem 2 na TOSENS, é bem recente, ano passado e esse ano. 2 na I3E TSL, então tem alguns artigos bons na história. O Wix tem 2, mas são em trilhas da indústria.
Ok, sobre ensino, né? Tenho ensinado aí desde 2000, regularmente. Carga horária média, 240 horas aula por ano. Tá? São 2 disciplinas todo semestre. As avaliações dos estudantes são boas. Eu não boto que é muito... aqui na UFA o sistema é meio complicado de pegar e tirar uma média, mas são sempre ali 80% de avaliação, né? Perto ali do muito bom. E já ensinei bastante coisa, né? Engenharia de software, linguagem de programação, ensino bastante. Produção, programação, mineração de dados, estrutura de dados. E na pós, vários assuntos. Inclusive, nos seminários, eu me envolvo bastante aqui, nos seminários da pós-graduação. Tá? Algumas premiações de distinções, aí no histórico tem as 14 premiações de Distinguished Paper ou ferramentas premiadas. Tá? Tem 2 keynotes, não vem no SBES, eu botei o SBQS ali na sequência, porque mês que vem eu vou dar o keynote do SBES desse ano. Fui por 2 vezes escolhido pela CEF como personalidade de destaque de TI do estado da Bahia, a CEF da Bahia, né? E também fui, que mais me honra, né? Fui professor homenageado da Comissão Especial de Engenharia de Software da SBC em 2017, né? Para se dizer, talvez, o principal prêmio científico na área de engenharia de software no Brasil. Ok, é isso. Gostaria de fechar uma apresentação dizendo que o que se alcança na vida não se mede em feitos, mas em caminhos que a gente trilhou aí com beleza, coragem e ternura. Muito obrigado.